A paz do Senhor Jesus, graças a Deus pela sua vida, amém? Tem uma palavra de Deus para você nesse dia que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 40, e a palavra de Deus diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele está. E o consagrarás com todos os seus pertences, e serás santo. E serás santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Amém? Esta é uma palavra que ontem eu bati de encontro com ela e o Espírito Santo de Deus. Logo, eu abri a palavra e o Espírito Santo já ministrou no meu coração. Silene, é essa palavra que eu quero que você ministre nesse dia. Aqui fala sobre... Você sabe que o primeiro tabernáculo não foi levantado, né, por Salomão. O primeiro tabernáculo foi levantado por Moisés, pela direção de Deus. Foi um tabernáculo simples, depois que houve, né, aquela obra de Salomão, tudo com muita riqueza, tudo com muito pessoas a trabalhar para Salomão, desenvolvendo o projeto que Deus havia dado ao seu pai Davi. Mas como Davi tinha matado muita gente, o Senhor não queria das mãos de Davi essa obra, o templo. Deus queria, então, que o filho de Davi, Salomão, construísse. E ele construiu conforme a vontade de Deus. Só que o primeiro tabernáculo a ser levantado foi através de Moisés. Deus designou para Moisés e estabeleceu uma ordem a Moisés para que criasse esse tabernáculo para adorar a Ele, para buscar a Ele, para ter um encontro com Ele. É claro que hoje nós não precisamos desses tabernáculos, nós não precisamos de tudo isso, né, que foi criado antigamente para adorar a Deus, porque quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele quebrou. A Bíblia fala que ele rompeu esse véu, esse impedimento, né, que nós tínhamos de buscar a Deus, porque antes, para buscar a Deus, né, o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele para levar as orações do povo a Deus, ele tinha que estar preparado. Ele não podia entrar lá no Santo dos Santos despreparado, porque se ele chegasse despreparado, eles eram amarrados na cintura por uma corda. Havia uma pessoa lá do lado de fora com essa corda e ele entrava. E então, assim, havia um sininho. Enquanto o sininho estava, não é, a tocar, quer dizer, o sumo sacerdote está vivo. Mas se tivesse ali com o pecado, se tivesse ali, não tivesse realmente com uma vida diante do altar de Deus, era consumido na hora. Então, Jesus ele veio quebrar isso, né? Hoje nós fazemos a nossa oração e o Pai, ele ouve. Se você tem um coração sincero, aberto e voltado a Ele, uma oração mais simples que você tem, palavras mais simples, às vezes pode ser uma frase que você pensa, mas você comunicou com o Pai, você se ligou com Deus e Ele responde. Porque Jesus, ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Você tem o livre-arbítrio para você escolher as suas escolhas, né? Você pode escolher para o bem, você pode escolher para o mal, mas através de tudo isso, né, do livre-arbítrio, ainda você tem a escolha de adorar a Deus. E eu vou falar uma coisa para você: escolha adorar a Deus, escolha buscar a face de Deus, escolha estar na presença do Pai. Escolha estar diante do Senhor, porque olha os tempos, olha as catástrofes, olha as guerras,
as doenças, as pestes. Observa o tempo. Não esteja desatento à situação, sabe? É aquela coisa, isso já é desde o mundo que é mundo, isso tem acontecido. Não. As coisas, cada dia que passam, elas tendem a piorar. E fora que o tempo está a passar rápido, eu já falei sobre isso e eu quero, nesse momento, através do Espírito Santo, deixar declarado para você: observa o seu dia, observa quão rápido passam as horas. O tempo está sendo abreviado, o relógio de Deus está contando, o tempo está sendo contado e falta muito pouco tempo para quê? Para que Jesus venha arrebatar a igreja dele. Então nós temos que pregar o Evangelho de Deus, anunciar o Evangelho de Deus, se desligar um pouco das coisas materiais e se focar no espiritual, porque se eu coloco Deus na frente de tudo, se eu coloco o Senhor à frente de tudo, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Deus, Ele quer pessoas que coloquem à frente de tudo. E eu li essa passagem, às vezes você não entendeu. Falou, mas o que a Silene está a falar sobre o tabernáculo? O que o Senhor quer falar em relação a isso? Você observa que o Senhor disse a Moisés, e não foi no segundo mês, não foi no terceiro mês, a palavra diz assim, no primeiro dia do primeiro mês, começo do ano. Primeiro dia do primeiro mês. O Senhor podia falar segundo dia do primeiro mês? Podia. Terceiro dia do primeiro mês? Poderia. Por que Deus falou com Moisés no primeiro dia do primeiro mês? Sobre levantar o tabernáculo. Por que você acha que Deus, Ele falou assim com Moisés? Porque Deus estava dizendo, tudo na Bíblia não é por acaso e nem é exagerado. Na Bíblia há um motivo, há um porquê que Deus mencionou isso, Deus falou dessa forma, Deus agiu dessa forma. Deus estava dizendo para Moisés, eu tenho que estar em primeiro lugar nas vossas vidas. Primeiro dia do primeiro mês, começou o ano, Deus na minha vida. Meio do ano, Deus na minha vida. Fim do ano, Deus na minha vida. Aonde eu for, Deus na minha vida. O que eu for falar, primeiramente Deus na minha vida. Isso é muito fanatismo. Não, isso é ser orientado por Deus. Deus estava dizendo, Moisés, falou com ele no primeiro dia do primeiro mês, você vai levantar o tabernáculo da tenda da congregação. O que é tabernáculo naquela época? Era um lugar onde Deus, Ele havia escolhido para se manifestar a sua presença. A presença dele é uma presença de glória no meio do povo dele. Então, o tabernáculo significava uma reunião entre Deus e o povo escolhido. Você é escolhido de Deus. Hoje nós não temos esses tabernáculos simbólicos, mas nós temos a comunhão no Espírito de Deus. Você é o templo do Espírito de Deus. O teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que você tem que ver o que você está alimentando, se faz bem para você, para o templo do Espírito que é você. Você tem que ver aquilo que você está vestindo, sim, porque você é templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. E Deus estava dizendo para Moisés, você vai levantar, porque eu quero ter comunhão com o povo. No primeiro dia do primeiro mês, você tem que colocar Deus à frente de tudo. Não é umas coisas você colocar a Deus quando a coisa aperta e outras, eu não preciso da opinião de Deus. Eu não preciso que Deus me aconselhe nisso. Em tudo Deus quer te aconselhar, mas você tem que estar aberto ao conselho de Deus. Porque muitas vezes Deus vai dizer não para você de cara e você vai ficar revoltado e falar, Deus não me ama. Ele te ama sim, por isso que ele disse não. E Deus estava dizendo, Moisés, levanta o tabernáculo da tenda da congregação. E você vai fazer o seguinte, Moisés. Você vai pôr nele a arca do testemunho, ou a arca da aliança, ou a arca do concerto, porque havia ali as tábuas escritas pela própria mão de Deus, né? Orientando os mandamentos para o povo, colocou dentro dessa arca. Ali estava tudo aquilo que Deus deu ordem ao povo, ou significava, é uma aliança que eu fiz com o meu povo. Eu estou fazendo um concerto no meio do meu povo. A arca é um testemunho para vós. Então, Deus chamou Moisés e falou, Moisés, você vai pôr dentro lá do tabernáculo a arca do testemunho. Os meus mandamentos têm que estar lá. Não adianta você ter o tabernáculo, mas você não ter a arca do testemunho, a arca do concerto, a arca da aliança.
Eu sei que você está entendendo o que Deus está falando com você. Eu tenho que ter meu tabernáculo levantado, o lugar de adoração, o lugar de comunhão, mas eu também tenho que ter a arca da aliança. Eu tenho que ter a arca do concerto e eu tenho que ser a testemunha de Deus aqui na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração. Não se apegue ao vento. O que é que se apegar ao vento? As coisas que passam rapidamente. Volte ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Lembra lá das noivas? Das prudentes e as imprudentes? Eu sei que você sabe o que eu estou falando, que está lá no livro, no Evangelho de Mateus, do capítulo 25, que fala sobre as prudentes e as imprudentes. E o que vai acontecer hoje é que Deus vai, quando Jesus voltar, vai pegar muitas pessoas, assim, desapercebidas, sabe? Vão pegar muitas pessoas desapercebidas, focando em coisas que não deve. Foca no espiritual, foca a sua vida com Deus. Põe a sua família diante de Deus. Se precisa de um conserto, conserta-se diante de Deus, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu estava vendo aquela cantora, Paulinha Abelha, não é? Morreu com 43 anos de idade, jovem. Aparentemente tinha uma vida ainda muito grande pela frente. E faleceu, entrou no hospital com sintomas e dali não saiu mais viva. Às vezes você está fazendo planos, eu vou fazer isso, e sempre esquece de Deus, sempre coloca Deus em último lugar na sua vida. Coloca tudo na frente de Deus, trabalho, família, filhos, é tudo acima, à frente de Deus, tudo. E Deus sempre está em último lugar na sua vida. Deus estava dizendo, Moisés, eu quero que no primeiro dia do primeiro mês você levante o tabernáculo. E dentro do tabernáculo você vai colocar a arca do testemunho. E Deus estava dizendo, eu quero ser o primeiro na vossa vida, na vida do povo. Eu quero estar presente em primeiro lugar nas vossas vidas. Aí você observa lá a parábola das 10 virgens, que Jesus estava dizendo, o reino dos céus, ele vai ser semelhante a 10 virgens. Porque elas pegaram as suas lâmpadas. Por que Jesus fez essa parábola, essa comparação? Porque antigamente era assim, gente. Antigamente não havia energia. Então eles usavam o quê? As lâmpadas que falam aqui são as lamparinas. Então, e Jesus estava falando, vai ser comparado assim. Elas saem, as 10 virgens, elas vão sair para encontrar com o noivo. Só que 5 delas é diferente das outras 5, porque 5, elas eram nécias, eram burras. Agia, sabe, eu aprendi uma coisa com meu marido, isso demorou, porque eu era teimosa e sempre queria torcer, falar, olha, eu tenho razão, você não tem. Mas meu marido, ele é muito organizado em todos os aspectos, ele nunca deixa as coisas para a última hora, nunca. Vai fazer uma viagem, verifica horários, horários, por exemplo, se for precisar pegar um trem, andar no trem, andar no ônibus, por exemplo. Então, ele tem os horários, sabe? Ele vê preço, ele vê o plano A. Se não tiver o plano A, ele coloca o plano B. Então, também vou colocar o plano C. Tudo muito organizado, as papeladas, os papéis, não é, que precisam ser organizados. Se eu vou falar com uma pessoa, se eu vou numa reunião, vou preparado, não chego lá de mãos vazias, vou falar uma coisa que eu nem sei, porque eu não estou preparado. Então, eu aprendi isso com meu marido, sabe, a ser pontual nas coisas, a ser organizada nas coisas, a não deixar as coisas para a última hora. Então, isso tudo, sabe aquelas pessoas, seja o que Deus quiser. Aí chega lá totalmente despreparado, vai para uma entrevista, precisa de um trabalho, e chega lá completamente despreparado. Não estudou, não viu quem é, sabe quem vai entrevistar, mas não quer saber quem é o presidente da empresa, quem é o diretor, quem é o chefe de equipe, não quer saber de nada, só chega lá. Eu era assim,
Mas hoje, eu aprendi isso com o tempo. E eu vou falar uma coisa, a melhor coisa que você tem e que você tem que adquirir porque a sabedoria é dom de Deus. Só Deus é que pode dar ao homem. Mas a inteligência é algo que nasce com você. Mas você tem que desenvolvê-la. É como os músculos. Todos nós temos músculos, todos nós, mas há pessoas que têm os músculos desenvolvidos porque vão na academia, praticam, fazem exercício físico e os músculos sobressaem. Aí você olha uma pessoa que não pratica exercício físico, a maioria tem gorduras localizadas, não é? Porque comem mal, não pratica exercício e é normal que fiquem gordas, obesas, e não trabalham o músculo. Mas as pessoas que vão à academia, trabalham o músculo, os músculos sobressaem, desenvolvem. É assim a inteligência. Se você não pode desenvolvê-la se você não praticar o seu cérebro. Porque o seu cérebro vai ficar parado. O seu cérebro é um músculo. Você tem que, fazer com que ele cresça, aumente no sentido assim, desenvolva. Você tem que desenvolver o seu cérebro. Aí a pessoa que fala assim, seja o que Deus quiser, não estuda, não corre atrás dos objetivos. E eu sempre falo isso nas minhas mensagens, porque é algo que toca em mim, já tocou muito em mim. É algo que Deus tem trabalhado, já trabalhou muito comigo nesse aspecto, sabe? É de deixar tudo para a última hora, seja o que Deus quiser. E as coisas depois chegam no fim e não acontecem como você quer. Por quê? Porque você está despreparado. Então você tem que se preparar. E Jesus estava dizendo, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Entre 5 estão as nécias, ignorantes, despreparadas. E as outras 5 são mulheres prudentes. Aí as nécias, sabe o que elas fizeram? Elas pegaram as suas lamparinas, só que elas não levaram azeite, porque era isso que abastecia as lamparinas naquela época. E elas só levaram aquilo que tinha dentro das lamparinas. Resumindo, vou resumir aqui para você entender o que Deus está falando com você. E as outras 5 prudentes, o que elas fizeram? Levaram as lamparinas cheias, mas levaram reserva com elas. Aí chega um momento que o noivo para elas estão demorando. E as 5, quando viu que a lamparina estava a apagar, elas foram e pediram às outras 5, olha, vocês podem me dar aí do vosso azeite? Elas ficaram desesperadas, porque elas viram que a lamparina delas estavam a apagar. Elas nécias, ainda foram perguntar às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí as prudentes, sabe o que responderam a elas? Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Aí elas foram comprar. Só que elas eram para estar à espera do noivo, porque elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Jesus estava dizendo, vocês não sabem a hora que eu vou vir. Vocês não sabem o momento que eu vou arrebatar a igreja. Por isso que em todo tempo vocês devem estar preparados. Mas aqui não fala só do arrebatamento, aqui está falando também da morte física. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe a hora que o Senhor vai te chamar. Há uma fila e vai chegar um momento que Deus vai chamar a tua senha. E não tem como você dizer, não, eu não vou, não é minha hora. Não, você tem que obedecer, porque Ele é o dono da vida. Então o Senhor Jesus estava falando, estejais preparados, porque vocês não sabem a hora, no momento. Estejais com as vossas lamparinas cheias e com reservas, porque o momento vai chegar. E chegou. Jesus estava falando, foram comprar. E quando elas perceberam, quando elas voltaram, não é? A porta, quando elas saíram, a porta se fechou. Aí mais tarde chegam elas, porque elas foram comprar o azeite. Quando elas viram a porta fechada, o que elas disseram? Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nós estamos vivendo esses tempos onde as pessoas são amantes de si próprias, onde as pessoas só pensam em si, onde as pessoas só querem o seu bem-estar, onde as pessoas não pensam no próximo. Nós estamos vivendo tempos assim e nós fazemos parte desse grupo. Eu não faço. Faz uma análise da sua vida. O que você pensa mais?
Aquilo que você pensa mais é o que faz parte da sua vida. É aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. O que você pensa mais? Você pensa mais em Deus, no reino de Deus, ou você pensa mais nas suas finanças? Você pensa mais em agradar a Deus ou você pensa mais na sua família? Em primeiro lugar, Deus tem que estar à frente de tudo na sua vida. Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que no primeiro dia do primeiro mês você levante o tabernáculo e coloque dentro do tabernáculo a arca da aliança. Deus estava falando em simbologias, mas as simbologias tinham significado, e hoje Deus está falando com você. Porque eu não estou pregando aqui como eu falo para pregar, gente. Eu tenho muita coisa para fazer e Deus sabe como a minha vida é. Deus sabe. Eu não estou aqui, ai que bonito, está pregando. Não, eu estou pregando porque eu quero aprender com Deus e eu quero ensinar a você aquilo que Deus me ensinou e aquilo que Deus está me ensinando. Deus disse para Moisés: você vai pôr lá dentro a arca do testemunho, você vai cobrir ela com véu, você vai pegar uma mesa e você vai meter em cima da mesa, vai colocar em cima da mesa, por ordem, as coisas que estão sobre ela. Olha como a palavra de Deus é específica, por ordem, ordem. Ordem, organização. Comigo não funciona bagunça. Comigo não funciona desordem. Comigo não funciona, eu faço desse jeito, tá bom. Sabe, um dia eu ouvi uma pregação na Irlanda de um pastor que ele disse assim, e eu achei isso muito correto. No começo eu até falei, ele está sendo muito sarcástico. Mas não, com o tempo nós abrimos os olhos e vemos que realmente é assim. Brasileiro tem uma mania. Nós gostamos muito de criar jeitinho para tudo tem um jeitinho, para tudo tem uma solução. Mas eu vou falar uma coisa para você, pro reino de Deus não tem jeitinho não, para salvação não tem jeitinho não, ou você anda certo, ou você vai para o inferno. Silene, você está sendo muito dura. Não estou sendo não, estou sendo real, estou sendo realista com você. Ou você anda certo, anda com uma vida santa diante de Deus, e não pensa, porque tem pessoas que falam assim, morreu, está com Deus, e você sabe como é que era a vida da pessoa? Você sabe como é que a pessoa andava na presença de Deus? Mentia, roubava, enganava, prostituição. E depois morre é santo. Toda gente que morre é santo, né? Ele era tão bom, quando está vivo, chama o coitado tudo quanto é nome. Aí quando morre, ele era tão bom. Por que ele se foi? Porque isso é a hipocrisia do homem. O ser humano é assim. Sabe? Ele só toca no coração, profundo do coração, quando chega mesmo a morte. Porque quando chega a morte, já não tem solução, né? Então eu vou arranjar ainda uma solução para o morto. Quer dizer, ele é tão bonzinho, ele era tão bom. Só que não, para Deus não tem jeitinho. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus não tem aqui morno, não. Morno ele vai vomitar. É o que a palavra de Deus diz. Então eu não posso andar com Deus e andar com o mundo. Eu não posso falar de Deus e falar como o mundo fala. As coisas de Deus têm que ser santas, separadas, lavadas. E a palavra fala lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. O que significa isso? Que só através de Jesus Cristo é que você tem acesso ao Pai. Não adianta você criar meios também. Eu vou porque fulano vai... Não estou falando de denominação, não estou falando de religião. Eu estou falando de um Deus que é único. E que é Ele que você deve adorar. A sua adoração é a Deus, não é imagens, não é homens, viu? A sua adoração tem que ser a Deus. É a Ele que você deve a tua adoração. Você lê a palavra de Deus do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e você vai entender que Deus abomina qualquer tipo de idolatria. Pessoas que idolatram imagens, não só imagens, pessoas que colocam também... por exemplo, há pessoas que idolatram até os próprios filhos. E eu vou falar uma coisa, Deus é que deu os teus filhos. E se Deus permitir, Ele também tira. E quem somos nós para falar, Deus, não faça? Por isso que nós temos que andar com a nossa vida diante de Deus e pedir livramentos, porque só Ele é que pode dar. Não olha, Senhor, livra minha família. Deus, eu ponho a minha família, eu ponho os meus filhos, eu ponho a minha casa diante do Senhor, dá livramento, guarda, porque eu sei que o Senhor dá vida, mas o Senhor também toma, o Senhor tira. Mas se o Senhor puder, se o Senhor quiser, não é puder, porque Ele pode, se o Senhor quiser, acrescenta anos de vida, acrescenta anos de saúde, Pai.
E assim Deus vai abençoando, porque a palavra fala que a bênção do Senhor está na casa do justo, mas a maldição, ela habita na casa do perverso. Então, se você é justo, se você é correto, se você é santo diante do Pai, a bênção do Senhor já está na tua casa. Tudo vai prosperar para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Aí o Senhor disse para Moisés, Moisés, você vai colocar tudo na mesa em ordem. Ordem, eu quero ordem. E Deus está dizendo aqui para você, organiza a tua vida, organiza o teu tempo. Se preciso for acordar um pouco mais cedo, 1 hora mais cedo, para estudar, estuda. Se preciso for para orar, ore. Mas organiza o teu tempo, seja organizado. Aproveita o tempo que Deus está te dando, porque isso tudo vai passar. Isso tudo aqui que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, isso vai passar. Eu quero te dizer que se você é jovem que está me ouvindo agora, essa juventude linda, maravilhosa, não é? Sem rugas, sem cabelos brancos, isso vai passar. Vão chegar os cabelinhos brancos, as rugas, os pezinhos de galinha vão apontar. A flacidez, se você não fazer exercício físico, vem muito precoce. Então, tudo isso que nós vivemos, passa. Por que Deus fala que a minha palavra não passa, mas ela permanece eternamente? Porque a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Passa gerações, entra gerações, passa gerações. Entra anos, sai anos. A palavra de Deus continua. E mesmo que o homem tente trazer de uma forma, o vocabulário hoje um pouco mais mudado, não é? Porque o vocabulário antigamente era um pouco mais complicado de entender, porque hoje você pega a Bíblia simplificada e é muito mais fácil de compreender. Mas é a palavra de Deus, ela permanece, ela está lá. E é isso que o Espírito Santo de Deus está falando, ordem, organiza a sua vida com Deus, organiza a sua vida na sua família, na sua casa, uma desordem. Pessoas aqui que têm a casa toda suja, que não limpa a casa, que tem preguiça de limpar a casa. Deixa para depois. A pia parece um acúmulo de sujeira. Os copos dentro da pia, pratos dentro da pia. E eu estou falando aqui porque o Espírito Santo de Deus, sabe, está aqui dizendo para mim. Eu vejo, ao falar com vocês, o Espírito Santo, pessoas que não organizam. Acordam, não arruma a cama, não arranja a cama. Roupa para lavar. E o espírito da miséria na sua casa, porque o diabo gosta da sujeira. O diabo gosta disso mesmo, de imundícia. E você tem que organizar a sua vida. Lembro de um testemunho de uma senhora que ela disse que chegou um momento na vida dela que ela perdeu a vontade de viver, que ela foi deixando a casa dela. Ela não cuidava mais, ela não limpava mais. Ela só arrumava ali o meio, né, como se diz, o que era básico, o que ela precisava. E chegou um momento que quando ela foi abrir os olhos, foi quando ela começou a ouvir a palavra, começou a escutar as mensagens todos os dias, e ela falou assim, o que eu estou fazendo da minha vida? A mulher foi entrando em um fracasso total, é um buraco puxando o outro buraco, afundando na lama. E ela, quando ela abriu os olhos, ela já estava num estado deplorável. Ela já tinha engordado muito, porque ela só comia porcaria. Ela não fazia uma alimentação saudável. O marido a deixou. Ela estava com uma casa, o jardim que ela cuidava, ela tinha um jardim muito grande, né, em volta da casa. Ela disse que não cuidava mais, o mato tomou conta. Era como se as pessoas chegassem na porta dela e a casa dela tivesse abandonada. Mas tem gente aí, não me parece? Que parece que está tudo abandonado. E é isso que o diabo ele tenta fazer conosco, é deixar a sujeira entrar, não só fisicamente, mas espiritualmente. O diabo ele tenta tomar conta de nós, o diabo ele tenta entrar dentro de nós e fazer morada, porque ele sabe que o Espírito Santo faz morada dentro de nós e ele está sempre a tentar concorrer com o Espírito de Deus. E Deus está falando com você, organiza a sua vida, põe tudo em ordem, o que precisa, senta. Escreve, se for preciso, faz uma lista. Eu preciso tirar isso, eu preciso colocar isso, eu preciso mudar nisso. E assim o Espírito Santo de Deus vai te orientando. Casa limpa, tudo limpo. E você vai ver a diferença na sua vida.
Minha avó falava, e eu sempre lembrava disso, que pessoas pobres não é sinônimo de sujeira. Ser pobre não é sinônimo de ser sujo. Você pode ter uma casinha simples, com móveis simples, morar num bairro simples, e você pode ter a casa mais limpa daquela vizinhança. Sabe por quê? Porque a limpeza começa dentro de nós. Se dentro de nós estamos sujos, vamos exteriorizar aquilo que está sujo dentro de nós, em todos os aspectos da vida. Então Deus está dizendo, organiza, porque eu disse a Moisés que eu queria que ele colocasse a mesa lá e que colocasse tudo em ordem. Ordem. Paulo, quando falava sobre a necessidade de ordem no culto, está lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26. E ele fala uma coisa que você também já deve ter ouvido, que é muito conhecido, porque Deus não é de confusão. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Tá confuso, tá tudo em desordem. Deus não está no negócio. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tá faltando paz, não tá? Porque tá tudo bagunçado. Ai, Silene, mas eu tenho a minha casa limpa. Mas eu não tenho paz. Porque tem alguma coisa, alguma área na sua vida que você ainda não organizou. Por isso que você não tem paz. Eu sei isso, eu estou falando isso, porque quando eu não estou fazendo aquilo que Deus já orientou-me para fazer, e sempre estou criando uma desculpa para realizar aquilo, eu não tenho paz. Eu só tenho paz quando eu executo aquilo que já está dentro do meu coração. Paulo disse, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E lá no 14:40 diz, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E você vê Jesus. Quando Jesus fazia as multiplicações de pães e peixes, faça isso, faça aquilo, se assentem, se organize, reúne em grupos. Decência, ordem, organização, com filhos, com casa, com marido. Ah, isso é muito pesado para mim. Pesado é essa bagunça que você está vivendo e essa falta de paz. Isso é pesado para você. É muita coisa para mim, né? Limpar, organizar. Pesado para você é essa desorganização. Comece a organizar aquilo que precisa organizar. Deixa a luz entrar na sua casa. Deixa a luz do Espírito Santo entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer morada dentro de você. E quando você tem o Espírito de Deus, você é diferente. Quando você tem o Espírito de Deus, a presença dele resplandece através de você. E o Senhor dizia a Moisés, eu quero que você coloque tudo em ordem. E você também vai colocar o candelabro, onde te põe aquelas velas. E você vai acender as suas lâmpadas. Deixa a luz acesa dentro de você. Não deixe apagar esse fogo do Espírito Santo, essa vontade de adorar a Deus, essa vontade de buscar o Senhor. Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem. Tudo que Deus faz, Ele tem um motivo traçado e não é confuso. Vale entender que desordem, confusão, abrange tudo aquilo que não me traz paz. Quando está tudo em ordem, eu respiro e eu sei que está em ordem. Deus está falando com você. Não esteja desatento mais. Busque o que precisa realmente ser buscado na tua vida. Priorize aquilo que realmente precisa ser priorizado na tua vida. Para de focar demais no que o inimigo faz. Há uma pessoa aqui que tem
tá em casa e tem filhas rebeldes. O Senhor diz, são filhas rebeldes. São filhas que só dá trabalho para a mãe e para o pai. A mãe, ela já nem sabe o que faz mais, porque orienta as filhas e as filhas não querem mais nada. E Deus está dizendo, não foque nas tuas filhas, não foque nas atitudes dela. Foque em mim. Priorize a mim. Busque a mim. Porque eu vou endireitar a sua casa. Eu vou endireitar as suas veredas. Porque eu sou o Deus da justiça. Eu sou o Deus que sondo. Eu sou o Deus que visito. Eu sou o Deus que transforma o coração do homem. E eu posso transformar o coração das suas filhas. Vai acender as suas lâmpadas, Moisés. Vai levantar um altar de ouro. Altar de ouro. Altar é lugar de encontro com Deus. O altar, ele era um ponto culminante de encontro com Deus. Fala de entrega total. Você tem que levantar sempre um altar a Deus, se entregar a Deus. Você tem que se aproximar dele. Não deixe o seu altar partir. Não deixe profanar o seu altar diante de Deus. Você já levantou esse altar, continue com esse altar. Reverencie a Deus na tua vida. Coloque dentro do altar, porá o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. E Deus orientando. E depois você vai ungir tudo. Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo. E tudo que nele está, você vai consagrar. Consagre a sua casa. Unge. Eu já fiz muito isso. Ungi meu marido, ungi meus filhos. Ungi minha casa, janelas. Pegar o óleo da unção. Às vezes não tem o óleo da igreja, mas tem um pouquinho de azeite em casa. Apresento diante de Deus o azeite. E unjo os umbrais das portas, as janelas. Eu apresento diante do Senhor a minha casa. Unge tudo, consagre tudo. Ah, meu filho está nas drogas. Quando estiver dormindo, consagre o seu filho a Deus. Ele é do Senhor. Unge ele. Unge ao entrar, unge ao sair, unge as roupas. Ah, isso é feitiçaria? Não, isso é consagrar ao Senhor, é apresentar aquilo que Deus te deu, você devolve. Deus me deu, eu estou devolvendo ao Senhor. É do Senhor, Pai. Mas eu não quero que meu filho seja assim, eu quero que meu filho seja uma bênção. Vai ungindo tudo, vai consagrando tudo ao Senhor. Priorize Deus na tua vida, Ele é tudo na tua vida. Ele não é parte, Ele é tudo na tua vida. E diz que quando Moisés fez tudo isso, quando o Senhor disse assim, ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Deus está, nesses últimos dias, falando muito com a igreja. Conserta o altar, conserta a sua vida. Se aproxime, se achegue a mim. Eu tenho pressa em te abençoar. Eu tenho pressa em abençoar a sua casa. O que te impede de colocar Deus à frente de tudo? São os seus medos, ideologias, religião. Esquece a religião. Religião não vai fazer você ir para o céu, não. Há crentes que vão para o céu, há católicos que vão para o céu. Há pessoas que se dizem ateus, quando chegar um momento vão reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e vão para o céu. Não é a religião. É um coração aberto ao Senhor e sincero diante de Deus. E com arrependimento. Porque tem muita gente que diz que adora a Deus, mas não se arrepende dos seus atos pecaminosos. Pecar, todos nós pecamos, erramos. Mas eu me arrependo, eu confesso, e eu não volto a fazer as mesmas obras. Receba essa palavra nesse dia. No primeiro dia do primeiro mês. Primeiro dia do primeiro mês. Tem que ser Deus em primeiro lugar na tua vida.
Tem pessoas aqui que estão com a vida assim, um desastre, porque coloca tudo na frente e Deus sempre está em último lugar. E depois pergunta para Deus, por quê? Porque você não priorizou o que era necessário ser priorizado. Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é Deus de promessa, é um Deus que quando fala, Ele cumpre. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus quando falou para mim assim, Sirlene, eu vou te dar um filho varão, vai se chamar Benjamim. Aí você fala para algumas pessoas, olha, Deus falou comigo, eu vou gerar, vou ter um filho, vai se chamar Benjamim. Alguns riam, outros acreditavam. Mas eu nunca me apeguei com aqueles que duvidavam. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus é que fala comigo. E é Ele que me orienta no caminho que eu devo seguir. Deus é Deus de promessa. Deus tem uma família abençoada para você. Deus tem um casamento santo para te entregar. Deus tem um marido, uma esposa para te dar. Deus tem bênçãos financeiras. Deus tem prosperidade para te dar. Organiza o que precisa ser organizado. E Deus vai te honrar em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos. A bênção do Senhor te seguirá onde tu fores. Creia nesta palavra, coloque ela dentro do teu coração, lei para a tua vida, saúde para o teu corpo. Não sei o dia de amanhã, não sei, pertence ao Senhor, mas uma coisa eu sei, Ele é fiel. Ele é fiel em todas as suas promessas e tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não é revogada. A palavra de Deus, ela não é detida pelo homem. Deus, quando fala, eu vou fazer, pode se preparar porque Ele vai fazer. Quando Ele fala, eu vou te abençoar, fique, espere, aguarde e você vai ver que Ele vai fazer. Quando eu vir que não tenho mais esperança, quando eu vir que as coisas já não estão funcionando, e eu penso, meu Deus, se esqueceu de mim? Não, Ele não esqueceu de você. Ele está sondando você, está testando a sua fé, analisando para você mesmo o seu próprio caráter e mostrando a você as suas próprias falhas. Deus é fiel em tudo, Ele não falha, viu? Não falha. Mude aquilo que precisa ser mudado. Não é amanhã não, hoje, mude aquilo que precisa ser mudado. Priorize aquilo que precisa ser priorizado. Deus na frente. E você vai ver que a sua vida vai tomar outro rumo. E esse rumo, sabe o que é? De paz, tranquilidade, sossego, bênção, riquezas da parte de Deus. É o que Deus manda falar para você nesse dia. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com você, com a sua casa. Amém? Até a próxima mensagem. Fica na paz do Senhor. Amém. Muitas e muitas vezes você estendeu a mão pra mim, mas eu não liguei, eu não quis te seguir. Mas agora tudo que eu sei, você é tudo pra mim, e eu jamais poderia ficar aqui sem teu amor. Então eu te agradeço, perdida me encontrou. Eu estava morta por dentro e você soprou vida em mim. Então eu te agradeço, obrigada por me salvar, obrigada por me amar incondicionalmente, Deus. Você esperava por mim, mas então eu fugi, porque eu estava com medo.
morta por dentro e você soprou vida em mim. Então eu te agradeço. Obrigada por me salvar. Obrigada por me amar.